pensem numa força. Não, pensem em algo 1000 vezes mais poderoso que a bomba de Hiroshima. Agora, imaginem isso explodindo numa floresta super remota. O resultado? Nenhuma cratera, nenhum pedaço do que causou a explosão, só devastação total. Pois é, esse é o grande mistério do evento de Tunguska, um quebra-cabeça cósmico que deixou os cientistas de cabelo em pé por mais de um século. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, vamos começar com um número. Um número bem grande, 80 milhões. É isso mesmo, 80 milhões de árvores simplesmente achatadas assim, num piscar de olhos. É uma força que a gente mal consegue imaginar, né? Vinda direto do céu para a Terra. E o resultado? Bom, é esse aqui. Essa foto, que foi tirada quase 20 anos depois do evento, mal consegue mostrar o tamanho da destruição. Uma floresta inteira, caída, parecendo um monte de palito de fósforo. E o mais bizarro, todas as árvores apontando para longe de um ponto central, um epicentro que ninguém conseguia ver. Tá, mas o que exatamente causou tudo isso? Vamos agora mergulhar nos detalhes dessa explosão que, sinceramente, não tem igual. Então, vamos aos fatos. Dia 30 de junho de 1908. Uma explosão de 10 a 15 megatons. Para se ter uma ideia, isso é umas 1000 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima. Tudo isso explodindo em cima da Sibéria. A área destruída? Mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. Mas agora vem a parte mais maluca. Mesmo com todo esse poder, um poder que destruiria uma cidade inteira, o número oficial de mortos é 0. A sorte, se é que a gente pode chamar assim, é que o lugar era absurdamente remoto. Foi isso que evitou uma tragédia humana de proporções gigantescas. Mas sabe, os números são frios, né? Eles não contam a história completa. Para entender de verdade o que foi aquilo, a gente precisa ouvir quem viu o apocalipse de perto. Imagina a cena. Uma pessoa está lá, a 65 quilômetros de distância, cuidando da vida num dia normal. E, de repente, pá! Nas palavras de uma testemunha, um cara chamado SCM-9, o céu se partiu em dois e o fogo apareceu alto e largo sobre a floresta. Gente, que visão! É de filme de fim de mundo, né? E não parou por aí. Depois da visão, veio um impacto físico. O mesmo Semenov conta. Naquele momento fiquei tão quente que não pude suportar, como se minha camisa estivesse em chamas. E depois, um baque forte soou e eu fui arremessado alguns metros. Dá para sentir o calor absurdo e a força da onda de choque só de ouvir isso. E tem mais. Outra testemunha, chamada Xuxan, descreveu uma cena que parece até mentira. As árvores estavam caindo, os galhos pegando fogo, ficou tudo muito brilhante, como se tivesse um segundo sol no céu. Imagina, um segundo sol aparecendo do nada. O mais impressionante é que os efeitos foram sentidos muito, mas muito longe da Sibéria. Por vários dias, lá na Europa e na Ásia, a milhares de quilômetros, o céu à noite simplesmente não escurecia. Ficava brilhando com uma luz esquisita, tão forte, que dizem que dava para ler jornal no meio da noite. E o pior, na época, ninguém fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Bom, com o tempo, esses relatos estranhos, uma explosão gigante aqui, um céu brilhante ali, começaram a se conectar. A notícia demorou anos para se espalhar de verdade, mas quando finalmente se espalhou, começou uma verdadeira caçada por respostas. E essa caçada tem um nome principal: Leonid Kulik. Ele era um mineralogista e botou na cabeça que a explosão tinha sido causada por um meteorito gigantesco. Então ele organizou as primeiras expedições para ir até o local, com uma certeza: ele ia achar uma cratera de impacto enorme. Só que, dá uma olhada nessa linha do tempo. A explosão foi em 1908. A primeira expedição do Kulik só conseguiu chegar lá em 1921, 13 anos depois. Isso mostra o quão difícil era chegar nessa região. Era um lugar completamente isolado, ainda mais na Sibéria daquela época, logo depois da Revolução. E o Kulik e a equipe dele passaram anos vasculhando tudo. Eles acharam a floresta destruída, exatamente como se imaginava. Mas faltava a peça principal do quebra-cabeça. Ué, para uma explosão com a força de uma bomba atômica, cadê a cratera? A falta de uma cratera só deixou o mistério ainda maior. Então, sem cratera, o que restou? A investigação forense. Uma investigação cósmica, na verdade. Vamos ver como a ciência começou a juntar as pistas. E a principal pista para explicar a falta da cratera está nesse conceito aqui: explosão aérea.
A ideia é que o objeto, seja lá o que fosse, não chegou a bater no chão. Ele explodiu antes, com uma violência absurda, ainda na atmosfera, a quilômetros de altura. Isso levou a um grande debate científico. O que explodiu ali foi um cometa feito de gelo e poeira ou um asteroide de rocha? A teoria do cometa parecia boa, explicaria por que ele se vaporizou por completo e também aqueles céus brilhantes. Mas a ciência mais moderna começou a pender para o lado do asteroide, porque um cometa mais frágil provavelmente teria se desfeito bem mais alto na atmosfera. E a prova mais forte veio de materiais achados na resina das árvores, que batem com a composição de um asteroide e não de um cometa. E os modelos de computador de hoje dão uma boa ideia do consenso científico. Quando eles calculam a trajetória do objeto de trás para frente para ver de onde ele veio, os resultados são bem claros. Há uma chance de 83% de que ele veio do cinturão de asteroides, e só 17% de chance de ser um cometa. E não é só isso. Os cientistas encontraram, literalmente, as impressões digitais do objeto no solo. Coisas como esferas microscópicas de silicato e também níveis super altos de níquel e irídio. São metais bem raros aqui na superfície da Terra, mas super comuns em asteroides. Juntando isso com outras anomalias químicas, não resta muita dúvida. O que causou aquele estrago todo veio mesmo do espaço. Ok, então o mistério parece resolvido. Mas por que um evento que aconteceu há mais de 100 anos ainda importa tanto hoje em dia? Bom, o legado de Tunguska tem tudo a ver com o nosso futuro. Dá uma olhada no mapa para ver a localização. É no meio do nada, na Sibéria. Agora, para e pensa por um segundo. E se essa mesma explosão acontecesse hoje, mas em cima de uma cidade grande como São Paulo ou Nova York? O resultado seria uma catástrofe inimaginável. E não pensem que isso é coisa de filme. Os cientistas calculam que eventos com a força de Tunguska acontecem em média uma vez a cada 300 anos. Ou seja, a questão não é se vai acontecer de novo, é quando. Aliás, a gente teve um lembrete bem recente disso. Em 2013, uma explosão aérea bem menor que a de Tunguska aconteceu sobre uma cidade na Rússia chamada Chelyabinsk. Mesmo sendo menor, mais de 1.200 pessoas ficaram feridas, a maioria por causa dos estilhaços de vidro da onda de choque. Isso só prova que a ameaça é constante e bem real. Então, o grande mistério de Tunguska, na sua maior parte, está resolvido. A gente sabe o que aconteceu lá em 1908. Foi um asteroide que explodiu sobre a Sibéria com uma força descomunal. Isso responde à pergunta o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, abre outras duas perguntas que são bem mais urgentes para nós hoje. A questão deixou de ser se algo assim vai acontecer de novo. As verdadeiras perguntas agora são: onde e quando?